compaixão, nos dê da sua misericórdia e livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda forma do mal, né? Principalmente, ó Paizinho querido, da mentira. Esta é a oração que eu faço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vou ter que deixar o relógio aqui para eu poder acompanhar o tempo aí, porque a máquina aqui não está funcionando, né? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a sequência dos eventos escatológicos, a sequência dos eventos dos últimos dias. Isso é importante porque muita gente pergunta assim: olha, eu vi alguém dizendo que primeiro nós vai ter a tribulação, para depois isso, aquilo. Não. Primeiro é o arrebatamento da igreja. A sequência dos eventos escatológicos se divide em 9 etapas. A 9ª é a última etapa e é o estado eterno de perfeita alegria, justiça e paz, conforme está lá em Apocalipse 21, 22, tá? Mas nós começamos os eventos escatológicos dos últimos dias. Tudo tem início com o arrebatamento da igreja. A partir do momento que a igreja for arrebatada, inicia-se, né, o período que vai ser chamado de tribulação. Para aqueles que ficarem, para aqueles que não forem arrebatados. A terra e todos que ficarem aqui, a maioria vai ficar, a maioria não será arrebatada. Mesmo dentre os cristãos, a maioria cristã não vai ser arrebatada. A maioria cristã vai ficar aqui. Vai ficar aqui e vai passar. A maioria chamada cristã, né? Porque são os falsos cristãos, os cristãos nominais, não os cristãos verdadeiros. Somente os salvos é que serão arrebatados. A palavra arrebatamento, ela quer dizer sequestro. Nós seremos sequestrados e levados para junto do nosso Senhor. A igreja será levada ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Não é Cristo que vai descer. Nós é que vamos subir. Nós, a igreja, é que vamos subir e vamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Não é no céu, mas é nos ares, né? E isto a Bíblia deixa muito claro aqui para a gente. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, no livro, ou melhor, na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 13 ao 15. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, né? Isso será o tribunal de Cristo. Vai acontecer o arrebatamento, né? Nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares,
E sobre o arrebatamento, você pode ler aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 14 ao 17, vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E acontecendo o arrebatamento, aqueles que forem arrebatados vão passar por um tribunal chamado de Tribunal de Cristo, onde cada um será não mais julgado pelos seus pecados, porque foram arrebatados, né? Mas serão julgados pelas obras santas que fizeram aqui na terra. E aqueles que tiverem boas obras para o reino de Deus, obras para o reino de Deus, vão receber segundo aquilo que fizeram. Vão receber recompensas segundo aquilo que fizeram para o reino de Deus. Então a sequência escatológica é, primeiro, arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 ao 17. É a subida da igreja para se encontrar com Jesus Cristo nos ares. Aqueles que todos que serão arrebatados vão passar pelo tribunal de Cristo, que é o recebimento dos galardões, das recompensas, segundo aquilo que fizeram de boas obras para o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos do 13 ao 15, e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Né? Depois, o terceiro evento, aqui a terra vai estar em ebulição. A terra vai estar pegando fogo aqui, né? Porque a igreja não está mais aqui, já foi arrebatada, muita gente sumiu, muita gente simplesmente desapareceu, né? E o mundo vai estar num problema terrível aqui. Muita gente morreu em função desse desaparecimento de muita gente. Após o arrebatamento, né, as trevas, que é o terceiro evento, tomarão conta da vida daqueles que ficarem na terra. Isso aqui vai virar um caos total. Você acha que hoje está duro, está difícil? Então, quando eu digo assim, olha, está ruim e vai ficar pior, eu não estou sendo pessimista, eu estou me fundamentando para falar isso na Bíblia. Realmente as coisas estão muito ruins. Mas pós-arrebatamento da igreja vai ficar muito pior. E quanto mais nós nos dirigimos até o arrebatamento, pior vai ficando, né? As trevas vão tomar conta da vida dos que ficarem aqui na terra. E o anticristo vai se manifestar. Ele vai se tornar visível. O anticristo vai se mostrar verdadeiramente para todas as pessoas, né? Então, só para vocês terem ideia de como está a Terra, de como está o ser humano, só para vocês terem ideia. Existe uma moça que se auto-intitula Apóstola do Sol, ou coisa muito parecida, né? Ela, em 48 horas, ela conseguiu mais de 1 milhão de seguidores. Ela tem uma igreja lá em São Paulo, né? Ali onde é chamado
a Rua das Heresias em São Paulo, que é a Celso Garcia, né? Nessa rua tem Igreja Universal, Valdomiro Santiago, Congregação Cristã do Brasil, tem essa Igreja de Deus, acho que é dessa Apóstola do Sol, né? Então veja como é que esse mundo está. Esta mulher que se auto-intitula apóstola, e que tem, diz ela que tem a espada do anjo Gabriel e tal, ela conseguiu em 48 horas, se não me falha a memória, porque eu estava acompanhando agora de manhã, mais de 1 milhão de seguidores. Olha como o mundo já está em trevas. E vai ficar muito pior. Vai ficar extremamente pior depois do arrebatamento da igreja, né? Enquanto a igreja vai estar lá recebendo cada um da igreja, quando eu digo igreja, eu digo as pessoas, porque não existe igreja sem pessoas. O que compõe, o que forma a igreja, são as pessoas, somos nós, né? Igreja sem pessoas não existe. Prédio não é igreja, né? Então, enquanto a igreja estiver lá, passando pelo tribunal de Cristo, quer dizer, cada cristão vai estar recebendo, segundo as obras que fez para o reino de Deus, a terra, e você pode ler isso lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, a terra vai estar aqui, mas de uma maneira terrível, né? Porque estará se iniciando um período tenebroso, que é o período chamado de tribulação. Esse período vai durar 3 anos e meio. Então eu vou repetir para você. Nós estamos falando aqui da sequência dos eventos escatológicos. Primeiro, arrebatamento da igreja. A igreja arrebatada, a igreja passa por um evento que vai se chamar Tribunal de Cristo, que é só para os arrebatados que vão receber os galardões segundo as obras que realizaram aqui na terra, obras para o reino de Deus. As bodas do Cordeiro, né, estará acontecendo, que é o terceiro evento, enquanto o anticristo estará se manifestando aqui na terra. O quarto evento é chamado de grande tribulação, que você vai ler em Mateus capítulo 24, versículo 21, e você vai ler também em Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Este evento, a grande tribulação, tem também um outro nome, que é o Dia do Senhor. Quando o mundo vai experimentar, vai passar, né, através do governo do anticristo. Este governo do anticristo será uma operação demoníaca nunca antes exercida na terra. Os momentos de aflição e de tristeza, os tormentos que a terra vai passar vão se intensificar muito. O mundo vai se tornar um lugar insuportável para aqueles que estiverem aqui. Você não pode se esquecer, meu irmão, minha irmã, que durante este período, que vai durar 7 anos, pessoas vão nascer, pessoas vão morrer. O mundo vai continuar. Só que de uma forma totalmente desgovernada.
Porque quem estará comandando tudo aqui no mundo, com a autorização de Deus, porque isso já está previsto, é o próprio Satanás, através do anticristo. Este mundo aqui chegará ao ponto das pessoas desejarem a morte e a morte fugir das pessoas. Olha, as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer. Por quê? Porque o suicídio, a morte, será menos ruim na visão de quem estiver aqui do que estar aqui. De tão terrível que será este período. E vocês podem ler sobre isso aqui no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, vai falar exatamente isso que eu acabei de falar. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Para você entender isso que está escrito aqui. Hoje, o instinto de preservação do homem, né, faz com que a gente tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, não é? Olha, cuidado, pode cair aí, pode se machucar, bater a cabeça, morrer, não é? Hoje nós, pelo instinto de preservação, não queremos a morte, até que o Senhor mande. Mas vai chegar o dia, e não está longe, não está longe, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza disso, em que as pessoas vão querer morrer. Tudo que se faz hoje para não morrer, né, para fugir da morte, vão fazer para morrer, mas não vão morrer. Não vão morrer, porque a morte vai fugir dessas pessoas. Porque estas pessoas que não forem arrebatadas vão ter que passar pela tribulação. Você está entendendo? Arrebatamento da igreja. Inicia-se o período chamado tribulação. Vai durar 3 anos e meio. Depois vai existir um período com mais 3 anos e meio, chamado de grande tribulação, que será o período mais nefasto do planeta Terra, aonde até a morte vai fugir das pessoas. O anticristo vai mandar e desmandar, ao ponto de todas as nações se voltarem contra o povo de Deus. A gente ouve muito isso hoje, né? O povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Não é. A igreja é a igreja. A igreja é a igreja, não é o povo de Deus. O povo de Deus continua sendo Israel, continua sendo os judeus. E isso é muito claro quando, no final da grande tribulação, o mundo vai se lançar para exterminar definitivamente o povo de Deus, Israel. Todos os exércitos do mundo vão estar apontando as suas armas, né? Sei lá eu que tipo de armas, mas são armas. Hoje a gente sabe que, né,
O sujeito solta uma bomba aqui, ele direciona a bomba até onde ele quer que chegue. Não é? Então esse tipo de arma do mundo todo vão estar apontadas para o povo de Deus, para Israel. Aquele paizinho piquititico do tamanho, só para você ter ideia, eu acho que Israel é do tamanho de Sergipe, mais ou menos. Pequenininho, Israel é pititico. Pititico como país, né? Sergipe, né, é um estado. Estou falando bobagem? Não, estou falando que às vezes a gente se confunde também, né? Mas como o país é muito pequeno e todas as nações do mundo vão estar ali apontando as suas armas para destruir este povo, para destruir este país. Você sabe, porque a história nos ensina, nos conta, quantas vezes já tentaram destruir Israel. Se você for ler aqui no Velho Testamento, né, sei lá quantas vezes, quantas guerras. Mais recentemente, século XX, tentaram destruir Israel. Vários países unidos tentaram destruir Israel. E eu gostaria muito que todos tivessem um pouco de conhecimento a respeito disso. Se você tiver oportunidade, leia sobre a Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu aqui agora, passado, no século XX aí. Você vai ver a grandeza de Deus naquele país, com aquele povo. Você vai ver que Israel é realmente o povo de Deus. Leia, se você puder, leia sobre a Guerra dos 6 Dias. Né? É claro, eu não sei o que você vai ler, né? Mas tente ver ali a ação de Deus. Durante a leitura você vai ler coisas que às vezes são opiniões pessoais, partidárias, né? Mas leia. Não conseguem destruir Israel. Mais do que fizeram com o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Não conseguiram destruir o povo judeu, né? Israel retomou, o povo retomou, muitos foram mortos, milhões foram mortos de judeus, retornaram e retomaram muito mais fortes. E no final da grande tribulação, vai acontecer que Israel estará sitiada, cercada de todos os exércitos do mundo. E o mundo vai achar, agora é o fim de Israel. Esse povo será destruído, será extirpado da face da terra. Nunca mais vai existir um judeu na face da terra. Aí vai acontecer um evento que antecipadamente já tem nome, que será a Batalha do Armagedon. É uma batalha em que Israel não vai batalhar. É uma batalha em que Israel não vai guerrear. O mundo todo vai estar apontando as suas armas para Israel. Mas Israel não vai fazer absolutamente nada. Por quê? Porque o próprio nosso Senhor Jesus Cristo é que vai vencer todas as outras nações. É o próprio Jesus Cristo que vai derrotar todos os exércitos do mundo e livrar Israel. Como Deus fez no passado. Jesus fará novamente neste vale chamado de Megido. Vai destruir os exércitos e Israel mais uma vez
será preservado. E você vai ler sobre isso em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Você vai ler no pequeno Apocalipse do livro de Isaías, capítulo 63, versículo 1. Você vai ler em Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Você vai ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 64. Você vai ler sobre isso que eu acabei de falar. E você vai ler também, obviamente, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: vi o céu aberto. Vi, quem viu foi João, porque ele está escrevendo sobre a visão que ele teve. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja, luta com justiça. Está falando aqui da batalha do Armagedon, quando o próprio nosso Senhor Jesus Cristo vencerá seus inimigos e prenderá Satanás num abismo. Satanás e os seus anjos, malignos, por 1000 anos. Terminada esta batalha, termina a grande tribulação. Termina a tribulação. Inicia-se um período chamado milênio. Vai acontecer o julgamento das nações. Quais nações? As que sobreviverem, as que continuarem vivas. Todas as nações serão julgadas. As nações que espalharam os israelitas entre outras nações, as nações que dividiram as terras de Israel, essas nações serão classificadas como inimigas de Israel. Isso, nações de todas as épocas, inclusive as nações da grande tribulação. Aqueles que optaram por seguir as ordens do anticristo durante o período da tribulação, se voltaram contra Deus e se voltaram contra o seu povo. Por que a gente pode afirmar que Israel é o povo de Deus, não a igreja? Porque a igreja já não está mais na terra nesse período, a igreja foi arrebatada. Entendeu? A igreja já não está, a igreja foi arrebatada aqui em cima, no primeiro evento, que é o arrebatamento da igreja. Permanece o que na terra? O povo de Deus, Israel. Então todas as nações que se levantaram durante todos os tempos serão julgadas. E aquelas que optaram por servir ao anticristo contra Israel e perderam, obviamente, esta grande batalha do Armagedon, vencida por Cristo a favor do seu povo, Israel. Jesus vai julgar essas nações e vai implantar aqui na terra o seu reino milenar. 1000 anos. 1000 anos. Que você lê aqui em Apocalipse, capítulo 20,
versículos a partir do 2. 1000 anos. Até que Satanás, e neste período de 1000 anos, Satanás vai ter as suas ações extremamente controladas por Deus. Porque é plano de Deus. Por quê? Porque é plano de Deus. Porque Deus sabe exatamente o que Ele faz, como Ele faz e quando Ele faz. Não adianta a gente querer questionar Deus. Porque nós não entendemos, porque nós não compreendemos, porque nós vamos questionar Deus baseados em quê? Na nossa capacidade de justiça, na nossa capacidade de entendimento. É isso que nós vamos usar para questionar Deus? Aquilo que a gente entende como justiça? Você vê, os homens mudam. O que era justiça em 2016 deixou de ser justiça na sexta-feira. Olha como muda. Os homens mudam de opinião todo dia. E é essa justiça que nós vamos usar para questionar Deus? Não. No final deste período de 1000 anos, em que o mundo vai viver debaixo do governo do próprio Jesus, muita gente vai, durante esse período, não vai gostar. Isso já aconteceu, meu irmão, minha irmã. Deixa eu ver o tempo aqui, nossa, estamos apertados. Isso já aconteceu. Se você for ler o Velho Testamento, você vai ver que em determinada época, quem governava o povo judeu era o próprio Deus. Mas você vai ler também que os homens viam as nações vizinhas que tinham um rei. Eles falaram: Senhor, nós queremos um rei também. Isso vai acontecer de novo no milênio. A igreja não vai estar aqui. A igreja vai estar junto de Jesus no céu. Jesus estará governando aqui no milênio. Você vai ler sobre isso em Apocalipse capítulo 20, versículo do 2 até o 6. Você vai ler em Isaías 2, 3, Daniel 7, 14 e Zacarias 14, 9. No final deste período de 1000 anos, Satanás será solto. Você lê aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Satanás será solto para quê? Para enganar aqueles que querem ser enganados. Em todo período, existem pessoas que querem ser enganadas. Eu acabei de falar para vocês desta apóstola, que em 48 horas conseguiu 1 milhão de seguidores. 48 horas. 1 milhão de seguidores. 1 milhão de pessoas que querem ser enganadas. Pediram: não, olha, me engane. Eu aceito o engano. Ela não é Satanás. Ela é um agente satânico. Mas Satanás será solto. Imagina o que vai acontecer. Estou trazendo este exemplo para você ter base para imaginar. Satanás será solto exatamente para fazer aquilo que ele faz de melhor: enganar. E ele vai enganar as nações novamente, vai enganar as pessoas novamente. E vai criar uma revolta das pessoas contra Deus e os seus santos. Porque sempre existirão pessoas que vão lutar pela verdade.
E Satanás vai jogar o mundo contra essas pessoas no final do milênio. Aí o que vai acontecer? Aí Deus põe um ponto final. Deus lança Satanás no lago de fogo e enxofre. Onde estará já a besta, o falso profeta e todos aqueles. Isto é o inferno. Aqui, o inferno está sendo inaugurado. Entendeu? Lá estará o falso profeta, o anticristo, a besta. E vai Satanás para lá também. Então essas figuras que a gente vê Satanás mandando no inferno, é exatamente porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque aqui se inaugura o inferno. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E Satanás será mandado para lá. Olha o versículo 10 de Apocalipse 20. Apocalipse. O diabo, o sedutor, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Apocalipse 20, 10. Inauguração do inferno. Se é que pode se chamar assim. E o mundo será livre para sempre de toda a maldade, do pecado, do rancor, do ódio, da mentira. E aí vai acontecer, a partir do versículo 11 de Apocalipse 20, o juízo final. Será um fato assim decisivo na história da humanidade. Aí Deus vai julgar todos aqueles que deram crédito, quer dizer, que acreditaram na palavra de Deus em todas as épocas. E vai julgar aqueles que não foram achados com seus nomes no livro da vida. E esses também serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, para a eterna separação de Deus. E aqueles que aceitaram a verdade, a palavra de Deus, e por ela lutaram, habitarão para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Será um estado de perfeita alegria, justiça e paz, que está aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então este, meu irmão, minha irmã, esta, ou melhor, é a sequência dos eventos escatológicos: o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda de Jesus em glória, o julgamento das nações vivas, o reino milenar, o juízo final e o estado de glória, de alegria e de paz de todos os que estiverem salvos. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos pela tua bondade, pela tua compaixão e misericórdia. Graças, graças, no nome do Cristo Jesus. Amém.